Centelha Franciscana. Olá, sou Frei Carlos Sartin em mais um episódio do podcast Centelha Franciscana. Gravando agora também na versão com vídeo para que você possa nos acompanhar. Estou aqui com um convidado muito especial, Cassius Clay, que é advogado aqui em Catalão, paroquiano da paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus, muito amigo do noviciado, o conheci nos tempos em que fiz o meu noviciado aqui em Catalão e pós-graduando em teologia. Seja bem-vindo, Cassius Clay. Agradeço o convite, Frei Carlos, agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando a quem te acompanha e a oportunidade de nós trocarmos aqui alguma ideia sobre a doutrina social da Igreja. Exatamente, o tema da nossa conversa vai ser a doutrina social da Igreja. E aí, já numa atitude de oração, convido todos a nos colocarmos de coração aberto na presença de Deus, para que tudo o que seja dito aqui, segundo a doutrina e ensinamento da Santa Mãe Igreja, seja exatamente na construção do reino dos céus, seja exatamente uma reverberação da mensagem evangélica. Mateus 25, capítulo 25, versículo 34. Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhes responderão: Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te alimentamos, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Cássio, você traz aí para a nossa oração inicial o respaldo da Sagrada Escritura para esse assunto da doutrina social, e para dar o tom da nossa conversa também eu trago um pouco do arcabouço magisterial que fala sobre esse assunto. Então, um trecho do discurso do Papa João Paulo II na sessão de abertura da terceira conferência do CELAM, em Puebla, no México, em 79. Se a Igreja se faz presente na defesa ou na promoção da dignidade do homem, o faz na linha de sua missão, que mesmo sendo de caráter religioso e não social ou político, não pode deixar de considerar o homem na integridade de seu ser. O Senhor delineou na parábola do bom samaritano o modelo da atenção a todas as necessidades humanas e declarou que, em última análise, se identificará com os deserdados, enfermos, encarcerados, famintos, solitários, a quem quer que tenha a mão estendida. Isso a gente também vê nessa passagem de Mateus. A Igreja aprendeu nestas e noutras páginas do Evangelho que sua missão evangelizadora possui como parte indispensável a ação pela justiça e as tarefas de promoção do homem, e que entre evangelização e promoção humana existem laços bem fortes de ordem antropológica, teológica e de caridade. De modo que a evangelização não seria completa se não se levasse em conta a interpelação recíproca que no curso dos tempos se estabelece entre o Evangelho e a vida concreta pessoal e social do homem. Na Centésimos Anos, João Paulo II, em 91, vai dizer: a doutrina social por si mesma tem o valor de um instrumento de evangelização. Enquanto tal, anuncia Deus e o mistério de salvação em Cristo a cada homem e, pela mesma razão, revela o homem a si mesmo. A esta luz, e somente nela, se ocupa do resto, dos direitos humanos de cada um, e em particular do proletariado, da família e da educação, dos deveres do Estado, do ordenamento da sociedade nacional e internacional, da vida econômica, da cultura, da guerra e da paz, do respeito pela vida, desde o momento da concepção até a morte. Então, a Igreja se preocupa na sua missão de evangelizar em tratar do homem como um todo. E aí eu te faço a primeira pergunta, Cassius.
A igreja tem que falar de política, economia e relações sociais? Pois é, no texto sagrado nós temos uma expressão muito bonita. A igreja precisa ser a luz do mundo, o sal da terra, a lâmpada sobre a mesa. Então a igreja precisa falar sobre temas políticos, mas respeitar um limite, eu falo isso sempre. Porque o que não pode acontecer, e aí nós precisamos lembrar da teologia do domínio, é que a política fale tanto sobre a igreja. Ou o padre perdeu a sua autoridade no altar. Porque eu, na condição de jurista, na condição de advogado, eu vejo tanto a igreja dizendo pela não aprovação do aborto, pela não aprovação de uma política de facilitação das drogas, etc. e tal. Mas entendamos comigo, acho que a igreja precisa primeiro falar com os seus. Ou o padre perdeu a autoridade, ou o papa perdeu a sua autoridade de cátedra, de dizer o que é certo. Olha, dizer o seguinte: vós aí no mundo, apesar de ser permitido, apesar de não ser proibido tal conduta, nós, enquanto igreja, ainda continuamos a condenar tal determinada atitude, determinado comportamento, ainda que a legislação diga, nós facilitamos o aborto, a igreja há de permanecer dizendo não, nós defendemos a vida até o último instante. Né? Então, talvez esta seja a provocação que a igreja precisa entender, e principalmente os movimentos, porque os movimentos atuais, muito infiltrados pela política, e a política sabe tratar bem disso, a política sabe entrar bem nesses temas. Né? O político em si, e aqui vou abrir novamente um parêntese para a teologia do domínio, vendo os nossos irmãos protestantes em toda discussão, em todo o conflito, em todo o protestantismo que vão abrindo novas igrejas, talvez nós católicos, vendo isso acontecer, estamos trazendo para nós, para o ser da nossa igreja, também essa divisão. Porque um diz o seguinte: aquele é TL, aquele é ultrapassado, esse é ultraconservador. Não, nós somos extrema direita, nós somos... E isso... Um é teologia da libertação, o outro é tridentino. O outro é tridentino, o outro é prosperidade. E isso, talvez nós estejamos nos esquecendo que nós temos uma só cabeça e são vários membros. Não é? Nós precisamos respeitar essas diferenças, sabendo que o bem maior é o próprio Jesus Cristo e é o homem em si. Por isso, a igreja, sendo a lâmpada sobre a mesa, a luz do mundo, o sal da terra, a igreja foi a primeira a dizer, por exemplo, de astronomia, de economia, né? E aqui na Rerum Novarum, no momento posterior à Revolução Industrial, né? O homem que produzia uma botina por dia, né? Ele começa a ver que há a possibilidade de um ganho maior, ele domina a técnica, o conhecimento, e ele começa a trazer pessoas para trabalhar para si. Faz ali uma linha de produção pensando no taylorismo, né? Vamos produzir em larga escala, e o taylorismo, o fordismo são ali contemporâneos da Rerum Novarum, e o Papa Leão XIII, vendo aquele movimento todo das periferias, né? O êxodo rural, as pessoas vindo da fazenda para trabalhar nas fábricas, criando verdadeiros guetos, verdadeiras favelas, né? Em prol de uma produção em larga escala, em prol de um lucro exorbitante, sem analisar a condição do homem, sem analisar a condição humana, né? Aquelas jornadas de trabalho. Talvez a questão, a diferença do fordismo para o taylorismo, o fordismo fazer uma linha de produção onde o próprio ser, o próprio indivíduo, perdeu a ligação que tinha com a obra final, né? Então, aquele valor que ele dava para a obra, aquele espírito que ele tinha, olha, eu que fiz, aquela paixão, aquele relacionamento, aquilo, né? Acabou, né? E aí o homem passou a ser uma verdadeira máquina de produção. E aí a igreja, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, o Papa vem e redige a Rerum Novarum. A Rerum Novarum, que talvez uma tradução para os dias atuais seja do tempo novo. Das coisas novas. Das coisas novas seria a tradução literal, mas para hoje, do tempo novo. Né? E a igreja precisa trazer para os dias atuais essa reflexão. Nós estamos
Quando você disse das centésimos anos, né? Eu não tenho o seu latim para dizer com aquela propriedade toda, né? Mas completando os 100 anos da Rerum Novarum, até agora na Laudatio Si, né, do Papa Francisco, louvado sejas, nós precisamos fazer essa conjugação. E o ser humano dentro desse contexto todo? A quantas andam? Né? Nós não podemos passar o lucro e a produção acima da natureza humana. E aí nós precisamos lembrar do nosso pai seráfico São Francisco. Né? O pai seráfico São Francisco vai dizer isso o tempo todo. Né? Nós precisamos entender que nós louvamos também a Deus nisso tudo, nas coisas simples, naquilo que transcende a natureza humana. Pois é, e aí nós precisamos entender, na Rerum Novarum, voltando ao tema, a igreja precisa falar de política, a igreja precisa nortear o pensamento. Mas a igreja, tanto é que o padre é impedido de ser candidato, de ser político, né? Isso entra na segunda pergunta que eu tenho para fazer para você. Me chama a atenção aquela passagem da multiplicação dos pães e peixes, quando dizem para Jesus que a comunidade está com fome e um dos apóstolos diz: mas é muita gente, vamos dispensá-los para que comam em casa? E Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Acho que também dando esse tom de que precisamos cuidar do ser humano na integralidade. A missão da igreja é evangelizar, como a gente escutou aqui o Papa João Paulo II falando, é um teor religioso, mas precisa cuidar do homem na sua integralidade. Isso inclui política, economia e relações sociais, porque aqui eu trago Aristóteles. Sim. O ser político é o ser humano. Sim. Vivemos em comunidade, portanto a política é parte da nossa condição humana. E aí a gente vem para uma pergunta um pouco mais de cunho teológico, né? Já trazendo a formalização dessa fala da igreja. O que é a doutrina social da igreja, então? Sim, a doutrina social da igreja é um compêndio de 19 encíclicas papais. A partir de Leão XIII, na Rerum Novarum, mais 19 encíclicas foram sendo escritas, trazendo ao cenário da discussão o próprio homem. Vamos pegar a partir da Rerum Novarum, porque o nosso tempo é muito pequeno, mas eu, mais uma vez, na condição de advogado, de jurista. A primeira vez que se falou em horas extras, em se limitar a jornada, foi na Rerum Novarum. Na Rerum Novarum que estabeleceu jornada 888, das 24 horas do dia, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer para 8 horas de trabalho. A primeira vez que se falou em participação nos lucros e resultados, PLR, foi na Rerum Novarum. A primeira vez que se falou no mundo, e de novo a igreja como luz, né, como sal da terra, a primeira vez que se falou em direito de greve, né, na Rerum Novarum. A primeira vez que se falou nesse conflito, e olha que nós estamos falando de uma carta, de uma carta encíclica de 1891. Ali o Leão XIII já dizia: olha, nós precisamos respeitar a propriedade privada, né? Porque é o prêmio àquele que trabalha, né? Dizendo, o comunismo em si, no seu excesso, ele é nefasto, ele é mau. Do mesmo modo que o capitalismo, na sua expressão máxima, na sua negligência à dignidade humana, também é nefasto, também causa mal. Por isso, e aí eu faço uma reflexão, me permita. No último dia 25 de outubro, agora, Frei Carlos, o Papa Francisco deu um grito e dizia: não chamem de comunistas os frades, as freiras, os religiosos que pensam no bem comum. Porque hoje está nessa moda: eu sou capitalista, eu sou extrema direita, eu sou extrema esquerda. E o Papa vem dizer o seguinte: o extremo é o ser humano. Nós precisamos pensar, e aí uma provocação também, para os neopenteques dos dias atuais, basicamente no nosso ser, Renovação Carismática Católica, o mesmo livro do Atos dos Apóstolos, que fala do Pentecostes, que narra tudo isso, vai dizer que no início, como é que eram identificados os seguidores de Jesus, os nazarenos? Tinham tudo em comum, né? Porque partilhavam em comum o cuidado recíproco, o cuidado com o órfão, com as viúvas, com os idosos, né? Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás e trouxe essa mensagem.
Escuta, vamos perdoarmos reciprocamente? Vamos zerar a fatura? Vamos começar do zero? Era essa a proposta, trazendo aí para um reducionismo, né? Vamos zerar a fatura e vamos começar de novo? Só que Jesus não foi compreendido, né? E ainda hoje não é compreendido. Sobretudo quando nós estamos diante de Mateus 25, né? Que existe uma ânsia muito, muito inconsequente nossa, que o bandido bom é o bandido morto, que o preso não precisa ter direitos, se ele estivesse rezando ele não estaria preso, né? E há outros contextos que a Rerum Novarum foi sendo melhor trabalhada, foi sendo aperfeiçoada no curso do tempo, que nós precisamos também entender que a igreja precisa dialogar com as realidades atuais. A exclusão não é só da viúva, não é só do órfão, não é só do preso, não é só do malfeitor. A exclusão é das minorias, né? Daqueles que não têm voz nem vez, né? Das minorias. Nós temos uma realidade atual hoje, uma crescente dos homossexuais, dos casais homossexuais, dos casais em segunda união, né? E a igreja precisa, à luz da doutrina social da igreja, porque a doutrina social da igreja não é só comunista de falar, vamos dar pão aos pobres. Não é só isso, vai para muito, muito além disso tudo. Não é assistencialismo, né? É o resgate da dignidade do homem e da mulher. A Rerum Novarum, se existe uma palavra essencial, é o resgate da dignidade. É colocar o homem ao centro. Tudo é para servir ao homem, não o homem para servir, né? Então talvez seja este o caminho. Você traz esse contexto interessante de que a doutrina social acabou se formando como um cluster ali da teologia a partir do século XIX com a Rerum Novarum, mas o compêndio da doutrina social da igreja traz uma provocação interessante, que é a de que o próprio ano jubilar, inclusive estamos vivendo agora um ano jubilar do povo hebreu, e os anos sabáticos, né? Eles por si só parecem trazer essa doutrina social que ele chama de que no documento de in nuce, ou seja, é um momento em que as dívidas são perdoadas, os escravos são libertos, as pessoas têm condição de um recomeço. Isso. E aí temos um podcast em que eu falo com o professor José Reinaldo sobre o ano jubilar, mais especificamente o ano da esperança, que é esse ano, mas resgatamos um pouco desse contexto histórico do ano jubilar, e isso também é social no sentido de preocupar-se em construir o reino de Deus ali no homem, se relacionando com tudo, com os bens materiais, com os seus pares, com as autoridades, enfim, é o homem na sua integralidade. O problema disso tudo, Frei Carlos, é o paradigma de justiça. Porque o nosso paradigma de justiça, nós entendemos justiça, a justiça que nós entendemos hoje, ela tem um caráter devolutivo, retributivo. Ainda é entranhado em nós o olho por olho, dente por dente, né? A lei de Talião. Ainda se você fez o mal, você vai receber o mal, né? E se você fez o bem, você vai receber o bem, você vai ser recompensado. E isso nos distancia daquilo que o próprio Jesus propôs, né? Então, nós precisamos entender que vai muito além. O conceito de justiça é muito mais aprofundado. Diz uma historinha nossa do texto legal que alguém saiu perguntando pelas ruas o conceito de justiça, né? E aí eu me lembro do Frei Shin, Donald Shin, né? Quem eu gosto muito, e deixo aqui o meu abraço. Frei Shin conta uma historinha que uma mãe foi pedir a um executor que tivesse misericórdia do filho que seria executado. E o executor disse: por que eu haveria de ter misericórdia? Me conte o porquê ele tem esse direito. E a mãe responde: não, misericórdia é de graça. Estou te pedindo misericórdia para aceitar a miséria que ele traz consigo, né? E é basicamente esta a ideia do ano jubilar. A igreja, na condição de mãe, na condição de aquela que cuida, a igreja não dispensa os seus filhos, a igreja acolhe, né? E a doutrina social é basicamente isso. A doutrina social é acolhida. Muito embora muitos religiosos, muitos padres
muitas pessoas precisam voltar e beber um pouquinho dessa fonte Talvez se aprofundar um pouco mais, né? Para entender e saber dialogar com a igreja que nós temos nos tempos atuais, para nós não corrermos o risco de sermos uma igreja que só fala em santidade. E como é que você fala em santidade para quem passa fome? Como é que você... quem está com a barriga doendo de fome, não quer ouvir falar de Deus, não. Né? Dá-lhes vós mesmos de comer, né? Já e aqui eu vou fazer uma interpelação sugestão para um próximo podcast seu. Fica à vontade. Eu tenho comigo que a prova viva da doutrina social da igreja, uma experiência viva, é o Frei Chico. O Frei Chico Eva. Para quem não sabe, nós estamos na moda hoje com a turma aí, vai para a África, fica lá 15 dias, arrumando dente, fazendo consulta e postando nas redes sociais e pede dinheiro para o mundo inteiro, faz vaquinha para essas obras. O Frei Chico ficou 11 anos na África. E eu não digo que perco horas, não, eu ganho horas sentado com ele, ouvindo. Né? Todo momento que eu tenho, eu sento com ele, Frei Chico, me conta mais da África. E ele conta uma passagem que teve uma grande fome, uma seca muito grande em 84, 83 na África, e nada foi produzido. E foi uma fome assim, desumana mesmo, não tinha nada o que comer. E que um frade que estava com ele em missão disse: estou pensando em ir embora. E ele disse: não. Eu sou missionário e se tiver que morrer, eu morro aqui junto com ele. Se tiver que morrer de fome, nós vamos morrer de fome. Mas, Frei Chico, o que vocês comiam? Frei Chico fala assim que ele me contou e eu, de fato, não entendi. Né? Dizer que pegava as folhas do pé de tamarindo e comia só folha de tamarindo. Mas como assim, Frei? Fazia refogado? Cozinhava isso? Não, pegava mesmo ali e comia. Mas como assim? Não, mas o difícil não era isso. O difícil era saber que, ao acordar amanhã, só teremos folha de tamarindo. E que, no meio de um conflito político muito grande, que ninguém podia sair, ele pega um carro, junto com esse frade, irmão dele, acho que é alemão, se eu não estou enganado, e eles vão até uma cidade um pouco maior, e conseguem ligar para a Alemanha e pedir narrou a história: olha aqui, nós estamos passando fome, passando tudo, dificuldade, tudo, não tem nada. E que 15 dias depois chegaram 5 containers no navio, de roupa, de agasalho, de comida, de medicamento. Então é basicamente isso. Não é? É muito mais, a doutrina social é muito mais do que proselitismo, de querer batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te converter para a fé católica. É muito mais além disso tudo. É necessário pensar no ser humano, na sua condição humana. E pensar no ser humano é pensar também nas suas mazelas, nos seus defeitos, que na grande maioria eles são mais notados do que as próprias qualidades. Não é? Então nós precisamos entender que a igreja, para conversar hoje, para dialogar com o homem atual, com o homem crítico, mas ao mesmo tempo ignorante, que pega tudo pronto na tela de um celular, sem senso crítico de dizer se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, se aquilo é fraude, se aquilo vem contaminado por algum interesse ou não. Não é? Acho que nós vivemos desse tempo de um homem tão capaz, mas ao mesmo tempo tão ignorante, tão raso, não é? Tão pequeno nas suas escolhas. E é basicamente isso. Fica esse convite, fica essa provocação. Eu falo sempre com os meninos da teologia aqui, né? Estou lá ajudando na formação desde 2013. Aqui a nossa paróquia tem um curso de teologia pastoral e que, pasme, vem gente de outras religiões estudar conosco, né? E serão sempre bem-vindos. Né? Não é porque professam diferente em alguns pontos que não serão bem recebidos, né? Eu falo sempre com eles, a gente precisa de provocação. A vida, ela não seria a mesma se não existisse a provocação. E aqui, falando de doutrina social da igreja, falando da Rerum Novarum, a partir da Rerum Novarum, nós precisamos provocar. Você que se diz tão capaz, tão extremista, tão perfeito, beba desta água. Conheça, pelo menos para que possa, numa outra ocasião, dialogar e apresentar os defeitos disso tudo. Até para refutar, né? Claro. É mais ou menos esta a ideia. Nós precisamos entender que, para muito além
de ser igreja enquanto altar, enquanto liturgia, nós precisamos ser igreja com a natureza humana. Entender as misérias, entender as mazelas, entender que o outro tem o direito de errar, e é errando e querendo, tendo ânimo novo, este é o Evangelho, a boa notícia, né? Ele caminha rumo aos céus, caminha rumo a essa perfeição que nós, enquanto natureza humana, nós nunca alcançaremos. É o que falávamos no início, né? É a dignidade humana na sua integralidade. E aí, Cássio, os últimos acréscimos a esse arcabouço da doutrina social da Igreja foram feitos pelo Papa Francisco. Sim. A partir da Laudato Si, em 2015, da Fratelli Tutti, em 2020, e da Laudate Deum, agora no ano de 2023. E principalmente a Laudato Si e posteriormente a Laudate Deum trazem essa questão da ecologia, do cuidado da casa comum, da preocupação com as crises climáticas que não afetam todos igualmente, porque temos desigualdade, então isso se transforma numa crise social e nos provoca uma quebra de paradigma de como lidar de maneira diferente com a natureza, com os irmãos e as irmãs, sol, lua, terra, estrelas, fogo, água. Isso me leva também, claro, a trazer Francisco de Assis, isso, principalmente nesse ano de celebração do 8º centenário da composição do Cântico das Criaturas. Sim. Então, fica a pergunta para você. Você acha que faz sentido essas colocações do Papa Francisco nesse momento que a humanidade vive? O Papa quer rotular de comunista o tempo todo, né? Porque, infelizmente, por não conhecer e por pegar essa matéria pronta, isso é comunista, isso é progressista, isso é capitalista, sem conhecer a fonte, sem conhecer de verdade o que trata cada um desses temas, nos leva a esta ignorância, né? E o Papa diz, isto não é comunismo. Tratar da coisa comum não é ser comunista. Está para muito além de comunismo. E isso, talvez olhando nos nossos dias, nós vivemos a cultura do descartável. Não só do copo descartável ou do pratinho descartável, mas dos relacionamentos descartáveis. E voltar para esta simplicidade, eu gosto muito da música do Padre Zezinho, Simplicissimamente, né? Toda a oportunidade que a gente tem de cantar isso junto com os frades, né? É uma oportunidade muito bonita, né? Aquela celebração ali cantando Simplicissimamente, porque nós precisamos entender que é no simples que nós encontramos a alegria, é no simples que se faz a perfeição, né? Aquilo que precisa de muito contexto, que precisa de muita técnica, distancia a gente da natureza própria, o natural, a natureza, né? E é isso que o Papa tem dito sempre. Nós precisamos voltar os olhos para aquilo que de fato é natural, é da natureza humana, né? Buscar nas coisas simples, a vida simples. Se nós olharmos antes da Revolução Industrial, e é claro que nós não desejamos voltar àquele tempo, nós estamos usando apenas como paradigma, os homens, nem vou dizer antes da Revolução Industrial, não, vou dizer 30 anos atrás, eu fiz 40 agora, e eu lembro muito do meu pai trabalhando nas roças, na troca de dia. Sabe o que é troca de dia? Eu trabalho 2 dias para você, te ajudando na sua fazenda, você trabalha 2 dias comigo aqui. Quantas vezes eu vi meu pai contar que trabalhava um dia inteiro para comprar uma lata de manteiga, né? Não tinha óleo vegetal, né? Então era manteiga mesmo, banha de porco. E naquela simplicidade, naquela convivência ali com o muito simples, no modo lavrador de ser, ali existia uma verdade e uma essência que nós perdemos hoje com os dias atuais. Nós não temos mais a ligação com a produção, com aquilo que é produzido. Quantas famílias hoje, é mais uma provocação, quantas famílias hoje têm uma horta em casa? Quantas famílias hoje têm uma lata ali para ir lá cortar uma cebolinha, uma salsinha, um pé de pimenta, né? Então, eu vejo nessa simplicidade a realização do bem comum e a concretização do reino dos céus. Isso, né? Sobretudo porque quando você tem uma horta na sua casa e a alface vem, você não consegue comer tudo. Aí vem uma vizinha, vem um parente, tem um meme engraçado das redes sociais aí, o sujeito que vai na roça e leva o carro, quando tá voltando o carro vai cheio de cacho de banana e etc e tal, né? E essa simplicidade, ela nos conduz a esta partilha, né? A esta produção
E é uma produção abençoada. Por isso, mais uma vez, eu sempre termino a minha participação lá no programa com os frades, no Expressão de Fé. Eu faço aquele quadro da voz do Papa. Eu sempre digo assim, permaneçamos unidos em oração com o Santo Padre, o Papa Francisco, porque esta oração, esta unidade, o que nos identifica e o que nos diferencia dos demais. Ainda que apontem 1 milhão de erros na figura do Papa Francisco ou na nossa Igreja Católica, eu ainda prefiro amar o Papa. Eu ainda prefiro ouvir o que ele diz e defendê-lo, porque quando ele é rotulado de comunista, eu simplesmente olho e falo, coitado, vocês não sabem o que estão dizendo. Cássio, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter reservado esse tempinho para gravar conosco, obrigado pela partilha, pelos conhecimentos que você traz. De fato, a doutrina social, ela não entra em questões técnicas e não institui nem propõe sistemas ou modelos de organização social. Não é do campo da ideologia, mas da teologia moral, ou seja, orienta o comportamento das pessoas e, como falamos desde o início, trata do ser humano na sua dignidade e em sua integralidade. Eu convido todos a irmos encerrando também a atitude de oração, utilizando a oração ao Criador, que o Papa nos entrega na Fratelli Tutti. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Mais uma vez, Cássio, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contigo. E aqui o meu voto de que seja próspero o seu podcast e que possa ainda trazer tanta informação, tanto conteúdo a quem te acompanha. Muito obrigado, paz e bem. Paz e bem. E nunca se esqueça, somos centelhas de vida, levemos luz e calor a todos à nossa volta. Paz e bem. Centelha Franciscana.